minha gente, vamos seguir as nossas conversas a respeito do futuro do trabalho? Como é que você está aí como líder de empresas, como empresário, como empreendedor, como colaborador, como transformador nas organizações? A gente sempre fala a respeito disso e o objetivo desse projeto, o objetivo desse livro, que tem aí a parceria do Top de Gestão, juntamente com você, está contratado, dos meus amigos Marcelo Nóbrega e Gederson Beck, é justamente esse: fazer uma discussão, um debate e, acima de tudo, provocar em relação ao futuro do trabalho. Eu vou chamar aqui para a tela a Vanessa Aldenwey, né, que é executiva de recursos humanos, mais de 15 anos de experiência e uma jornada muito bacana e muito especial. Vanessa, que bom ter você aqui conosco. Tudo bem? Nascimento, é um prazer estar podendo fazer esse bate-papo aqui com vocês e participando desse projeto tão bacana e tão bonito, tão necessário. E são vozes, né? Vozes importantes aí do Recursos Humanos do Brasil afora, que estão aí fazendo essa provocação, esse chamamento, essa convocação muito importante, né? Porque tudo, né, Vanessa, passa pelo Recursos Humanos das empresas. E mais do que isso, a gente tem batido muito nessa tecla. Estamos num tempo onde o Recursos Humanos precisa ser mais do que estratégico. Feito. Eu acho bastante interessante, porque, por exemplo, quando eu converso com as pessoas, amigos, pessoas que não são da minha empresa ou do meio de recursos humanos, explico que eu trabalho em RH, a primeira pergunta que eles me fazem, você contrata pessoas, você treina pessoas? Eu digo, Uhum. não, o RH faz muito mais coisas do que isso. Cuida do Então, existem, salário, né? Paga o salário, é você é, que cuida das cuida do horas extras, você salário, que dá aumento. é, exato. Então, existe ainda uma visão de que o RH muitas vezes é uma área de execução e condução de processos básicos para a existência ali da organização e para os processos padrão que faz com que os colaboradores possam trabalhar. Só que eu acredito e eu vivencio muito mais temas, muito mais desafios do que isso. Para mim, trabalhar numa estrutura de recursos humanos é poder estar verdadeiramente presente, trazendo um olhar que muitas vezes quando olha-se friamente para o negócio, não se percebe que é o verdadeiro papel das pessoas dentro do negócio. Como que cada colaborador verdadeiramente contribui, como que cada líder, tomador de decisão está fazendo a diferença no curto, no médio, no longo prazo das empresas. Então, Que esse é joia. meu papel e volto o meu desafio explicando isso para as pessoas. Faz parte da missão de vida. E daí, quando as pessoas dizem assim, olha, lidar com gente, lidar com o ser humano é muito complicado. E não raro, né? Vem aquela pessoa com um pouquinho de pena. E demitir gente deve ser terrível, né? Você já deve ter demitido muita gente. Faz parte, né, desse nosso trabalho, mas é importante que a gente esclareça o novo momento que a gente vive e, acima de tudo, esse real papel da área de gestão de pessoas. Vira e mexe a gente se pega, né? Não é recursos humanos, é gente, é departamento de pessoas, são talentos humanos. Gente, por favor, não importa o nome, vamos cuidar de pessoas, né? Vanessa, eu queria que você contasse, né? A gente abriu um pouquinho, mas que você contasse um pouquinho da sua jornada, do seu trabalho, especialmente porque você está num momento muito novo de jornada, numa tarefa nova de conexão aí com tecnologia, mundo digital e inteligência artificial. Perfeito. Eu tenho uma carreira, talvez um pouco menos ortodoxa, mas acho que várias pessoas de RH têm experiências similares. Eu comecei a minha atuação profissional como engenheira. Eu sou graduada em engenharia de materiais. Eu iniciei trabalhando em unidades fabris de fato. Então, eu usava, gente, capacete, botina, uniforme, tinha rádio, falava com as pessoas dessa forma. Então, eu iniciei a minha vida ali numa jornada nada a ver com o que eu faço Aham. hoje. Só que tudo que Literalmente eu chão de aprendi, fábrica lá na mina. chão de fábrica mesmo. Eu trabalhei em siderurgia e petroquímica. Nossa, que E lá interessante. a gente vê são indústrias pesadas, né? São indústrias bastante hardcore, no sentido de que os processos são grandes, são complexos, os equipamentos são enormes, as unidades são enormes. Então eu comecei a minha vida ali e eu adoro ter começado a minha vida desse jeito, profissional, porque eu carrego muito aprendizado daquela época até hoje. Isso é uma coisa que eu realmente acredito. Tudo que a gente aprende pode ter aplicações em lugares que a gente não imagina. E depois disso, dessa experiência, eu fui ser headhunter
trabalhei contratando pessoas das áreas técnicas para outras empresas, e a Uhum. minha primeira oportunidade dentro de uma organização, de um RH de uma organização, foi quando um dos meus clientes me chamou para assumir uma área de business partner das unidades industriais, justamente porque eu tinha tido uma vivência em unidades industriais e conhecia bem aquele universo. E a Sabia as partir dores que ele daí, estava vivenciando. Olha, essa aqui conhece, pode vir me ajudar a resolver. pois é, e isso facilitava também falar a mesma linguagem. Então, né, conseguir compreender ali quais são os desafios da fábrica, entender aquele negócio e poder me comunicar com os líderes daquele negócio de forma tranquila, sem dificuldades, foi alguma coisa muito importante para esse início. E depois dessa primeira experiência, eu trabalhei em um banco, eu trabalhei em empresas de tecnologia, e hoje eu trabalho em empresa de comunicação, também junto às áreas de tecnologia. Eu acho que eu estou atuando com equipes tech desde 2020, desde 1º de janeiro de 2020. Se vocês lembram bem, esse foi o ano onde estourou o lockdown aqui por conta da pandemia do Covid. E eu tive que começar as minhas interações, as minhas aproximações com essas pessoas de forma digital, de forma online. Então, isso também foi um fator desafiador, mas ajudou a me conectar mais com esse universo. Começou bem, começou justamente numa prova de fogo, né? E você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Os profissionais de tecnologia, os profissionais de engenharia têm tido um papel decisivo e importante, né? Para levar um pouco, talvez, de pragmatismo para dentro das áreas de recursos humanos. E nesse momento você está nesse projeto transformador, né? Conectando tecnologia, avanços, inteligência artificial dentro desse grupo de comunicação, né? Uma das coisas que eu queria comentar com você, né, e pedir que você falasse para nós é sobre essa importância, né, da qualificação, dos talentos das pessoas, justamente nesse momento pelo qual os nossos negócios estão passando. Por favor. Perfeito. Eu acredito muito em desenvolvimento das pessoas para gerar transformação nelas mesmas e no meio onde elas estão. Então, quando a gente fala de pessoas qualificadas, pessoas capacitadas, pessoas em desenvolvimento, a gente não está falando só de desenvolver ou melhorar habilidades ou capabilities X. A gente está falando, de fato, de transformar pessoas e transformar o negócio. Eu acredito que quando a gente fala de capacitação, estamos falando de hard skills e soft skills que as pessoas precisam ter para conseguir fazer todas as suas tarefas, qualquer uma delas. Então, por Uhum. exemplo, sempre é perguntado para nós, né, profissionais de recursos humanos, como nós conseguimos lidar com as pessoas, ou é comentado, né, como você falou, como é difícil lidar com as pessoas. E a minha resposta para isso é simples. Todas as pessoas precisam lidar com outras pessoas. Então, as mesmas habilidades de comunicação, de empatia, ou de compreender o cenário do outro, um líder precisa ter. Um Uhum. colega de trabalho de uma equipe precisa ter. Então, quando a gente fala de capacitação, a gente passa por esse tipo de lugar. E para as pessoas poderem também se desenvolver cada vez mais, elas também precisam se autoconhecer. O autoconhecimento também faz parte dessa jornada de desenvolvimento. Então, para mim, a capacitação de pessoas é permitir com que elas se desenvolvam cada vez mais e consigam executar, ter as ideias que elas querem fazer e empregá-las, de fato, de maneira efetiva. E isso pode acontecer em diversas áreas. E aí, o papel do RH nisso é como um catalisador, é como um grande potencializador. Nós Uhum. podemos criar diversas ferramentas de treinamento, diversas formas de capacitar, mas antes disso, a gente precisa muito entender o que que essa empresa precisa, qual é o desafio do negócio, o que está acontecendo hoje nesse mercado onde a minha empresa atua, e quais são os desafios que as pessoas estão enfrentando para poder fazer esse negócio acontecer. Sem ter essa visão mais ampla, tanto do negócio quanto das pessoas, né, que é o nosso público-alvo de trabalho, fica muito difícil a gente desenvolver soluções efetivas, porque podemos criar ferramentas lindas, capacitações lindas, que as pessoas, inclusive, vão ter uma ótima Uhum. experiência, mas elas podem não ser efetivas, e elas podem acabar virando um custo que não vira ponteiro do negócio. Uau, gostei dessa Capacitar e frase.
É, Acaba virando um custo que não vira ponteiro. Aliás, as conversas nossas aqui têm sido super ricas, né? De aprendizado. Eu estou tendo um privilégio de fazer uma mentoria, onboarding, uma pós-graduação, enfim, porque é muita coisa boa vindo. E quando você estava falando, eu estava pensando sobre a questão do autoconhecimento, para que a gente consiga se entender mais, para que a gente melhore. E a gente tem falado muito, né? Sobre essa questão das soft skills, das competências, né, exigidas, hard ou softs, né? E aí tem aquele desafio, quais são as competências que eu tenho que trabalhar para a minha empresa e para o meu negócio e como fazer isso? E eu volto numa coisa muito bacana que você falou. Como que é? A questão do ponteiro? para poder do negócio. Quais são as competências que a gente precisa desenvolver para virar o ponteiro do negócio, né? É isso aí. Hoje, a gente fala muito da palavra capabilities, né? As capacidades que permitem que as pessoas entendam e apliquem bem as suas habilidades. E aí, para essa pergunta, eu lamento informar que não tem resposta certa, mas tem elementos importantes que devem Verdade. estar sempre dentro dessa resposta. Então, por exemplo, quando a gente fala de soft skills, né? Aqui eu acredito bastante que habilidades de comunicação são extremamente chaves para serem trabalhadas. E é muito comum que a gente foque em trabalhar a comunicação de líderes, porque fica muito óbvio o papel de comunicador que esses profissionais possuem. Só que no final das contas, todas as pessoas que trabalham numa organização estão se comunicando. Elas se comunicam quando elas falam, elas se comunicam quando elas expressam através de gestos, expressões faciais, elas se comunicam quando elas preparam um PowerPoint, quando elas preparam um Excel. Em Uhum. qualquer momento elas estão se comunicando. A Então, linguagem não habilidade verbal ali, né? Você trouxe uma observação super perfeita. importante, né? O que é que você. A gente sempre acha assim, é a linguagem verbal que comunica. Não, mas tem todo um conjunto, né, de linguagem não verbal e, inclusive, quando você fala, né? Eu não tinha parado para observar isso, né? Você está externalizando um pouco de você quando você faz uma apresentação em PPT, com toda certeza. Exatamente. 70% das mensagens entendidas pelo receptor da mensagem vem da comunicação não verbal. Ou seja, ela é muito importante. O conteúdo que você fala, ele é extremamente relevante, é o objetivo de você estar ali buscando aquela Uhum. comunicação. Só que a forma como você transmite esse conteúdo é que vai fazer com que a outra pessoa entenda com mais facilidade ou não entenda nada do que você está dizendo. Então, esse tipo de tema, ele é muito importante. Que Então, legal. Olha, comunicação para nós. mim perdão. Pois não, por favor. Comunicação para mim é um ponto super importante quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas. E aí, ainda fechando um pouco um pacote de soft skills, Uhum. capacidade de ter empatia, capacidade de fazer leitura de cenário. Quantas vezes a gente vê dificuldades dentro da empresa por dificuldades em comunicação, leitura de cenário e falta de empatia das Falta de pessoas umas com empatia, as né? outras? Pois é, esse tipo de temática, ele pode alavancar fluxos de trabalho ou ele pode detonar fluxos de trabalho, deixando processos de tomada de decisão lentos, trazendo desconfiança para dentro da Uhum. organização. Então, coisas neste sentido são importantes de serem trabalhadas quando a gente fala de soft skills, por exemplo. Que legal. Olha, a conversa de hoje é com a Vanessa Idlewen. Falei certo o seu sobrenome agora? Me ajude. Quase, quase. Quase. Eidelwein. Ah, é isso. Repita, por favor. Eidelwein. Idlewild. Agora sim, tá? Me perdoe, é um sobrenome diferente, né? É, E aqui a gente já fez um exercício de empatia mútua. Muito obrigado por me ajudar e por me auxiliar, né? E quando você fala de comunicação, eu sou suspeito para falar sobre esse tema, e a gente estava falando a respeito da pandemia. E realmente, a pandemia trouxe para nós, no cenário corporativo, uma perspectiva, um posicionamento, uma necessidade de encarar as chamadas soft skills dos mais diversos tipos, desde comunicação, liderança, passando por empatia, resiliência, capacidade de trabalhar sob pressão, enfim, olhar e visitar cenários de uma forma diferente, né? Isso é muito legal, isso é muito importante. E a gente foi forçado a trazer esses temas para dentro das empresas, inclusive um deles é a questão da saúde mental, né?
Bem, acho que a pandemia Covid trouxe à tona um tema que acabava ficando um pouco de lado, Uhum. né? Não Todos é, não nós é já papel da tínhamos. empresa, né? Não era papel da empresa É, cuidar das nossas fragilidades. perfeito, era papel de cada pessoa estar bem, né? Inclusive, acho que tem uma máxima que se usava antigamente, que é deixe seus problemas pessoais fora da sua agenda de trabalho. Como que uma pessoa vai fazer isso se ela é uma coisa só? Se ela é um ser humano e um profissional? Então, acho que a pandemia trouxe, um benefício, no final das contas, neste sentido. A Uhum. gente começou a encarar as pessoas como seres humanos completos, que têm dificuldades, e que, inclusive, podem ter dificuldades em executar suas tarefas por problemas não correlacionados a elas. O Uhum. trabalho que hoje a gente precisa fazer como organização, olhando para a saúde mental dos nossos colaboradores, ele é fundamental não só para apoiá-los a estarem bem, porque acho que essa é uma obrigação de um ser humano para com outro ser humano, inclusive, mas de permitir que as pessoas estejam participando da melhor forma cognitiva possível dentro da organização. Uma pessoa que está sofrendo de algum CID relacionado à ansiedade ou depressão vai ter ou pode ter a sua capacidade cognitiva fortemente comprometida. E esse profissional pode ter muita dificuldade de desenvolver as suas potencialidades ao máximo, que é tudo que a gente quer dentro de uma coisa. Que legal. Ó, eu tenho aqui anotações das nossas conversas de bastidores. Quantas anotações eu fiz? Fui bom aluno, tá? Daqui a pouco eu quero trazer algumas palavras e alguns temas aqui para respostas rápidas, né, sobre alguns assuntos. Mas antes de entrar nesse ponto, uma questão que eu queria colocar para você, até dentro desse olhar e papel de gestão de pessoas, RH, departamento de gente, talentos humanos e etc e tal, é a seguinte: já falamos sobre autoconhecimento, falamos sobre competência e saúde mental. Um desafio dentro das companhias é a questão da promoção, né? A questão da empregabilidade, da carreira. Como que você vê isso e como desenvolver esse fator tão importante, inclusive na questão de retenção dos talentos? Perfeito. Promover pessoas é um dos momentos bastante especiais que uma empresa pode levar, trazer para o seu funcionário, poder promovê-lo, poder reconhecê-lo, mas também é algo que, se a empresa não fizer, ela pode perder competitividade muito rapidamente. E aí eu vou comentar um pouco sobre estes dois lados. Primeiro, o momento da promoção, ele é um momento de reconhecimento de fato ao colaborador. Até um Uhum, mérito, um aumento de salário também é, mas vou focar na promoção. É um momento que a empresa está dizendo, colaborador, eu vejo você, eu reconheço você, eu valorizo o seu trabalho e eu topo te dar mais responsabilidades e te remunerar mais para que você faça essas responsabilidades. Então, é um momento de estabelecimento ou fortalecimento de um elo de confiança entre líder e liderado, entre empresa e colaborador. Esse tipo de relação é uma relação bastante especial, porque, como eu comentei antes, sem a confiança, fica mais difícil que as empresas consigam executar suas tarefas, que as pessoas consigam trabalhar bem umas com as outras. Então, esse momento ele passa por uma declaração mesmo de confiança e reconhecimento da empresa com aquele profissional. Quando a gente olha para a estratégia da empresa, é possível que a empresa possa adquirir novas capabilities ou pessoas com formações mais avançadas em determinados temas necessários através da contratação externa de mercado. É normal que as empresas façam isso e é importante, inclusive, para oxigenar a organização. Trazer pessoas de outras empresas, com outras experiências prévias, outras vivências prévias, perdão, permite uhum, com que a empresa tenha um agente ali que provoque uhum. reflexão sobre seus processos, sobre a sua forma de fazer. Eu gosto de Mas, chamar se isso de você. olhar estrangeiro, né? E tem muitas empresas que gostam de É, fazer isso. Eu, durante muitos anos, fui gestor, gerente de redações de jornalismo. E em determinado momento da minha vida, eu virei gerente de recursos humanos. E o pessoal sempre perguntava: o que que o jornalista está fazendo na área de recursos humanos? Eu falei: tudo, porque comunicação é tudo. E o projeto que eu desenvolvi, a comunicação foi o carro-chefe. E às vezes a gente não entende quando
um médico está numa área comercial, quando uma engenheira está no recursos humanos, ou quando um jornalista está trafegando por uma outra área, né, pelo marketing, pelo recursos humanos, que não seja, né, nesse momento estou fazendo um trabalho de implementação de hubs de tecnologia, de inovação, aí a pessoa diz assim, mas você não é jornalista? E aí na nossa cabeça está que quem é jornalista tem que fazer matéria apenas, né? Ou quem é engenheiro tem que estar, como você bem falou, só de capacete. Vamos vestir É, outros e chapéus, né? exato. E o mais bacana disso é trazer conhecimentos que a gente desenvolve com mais facilidade em determinadas carreiras para outras carreiras e que têm a mesma utilidade. Você deu o exemplo da comunicação. Eu brincava sempre que eu era a pessoa do RH do Excel. É porque eu sempre tive bastante facilidade de análise, né? E ter esse olhar com números, esse olhar assim. Mas, poxa, isso serve o quê? Para você olhar bem como funcionam os salários? Não. Serve para, de forma analítica, através de dados, eu compreender a estrutura da organização. A gente tem falado tanto em dados, né, nos últimos anos, gestão baseada em dados, tomada de decisão baseada em dados. Então, olha que legal poder trazer algo que foi parte lá do início da minha vida para esse novo tipo de cenário, para esse novo tipo de função. Então, quando a gente pensa em centralizar através das capabilities das pessoas, a gestão estratégica do negócio, a gente está falando disso, de pessoas que dominam diversas áreas de conhecimento e conseguem utilizá-las em lugares que a gente não imaginava previamente. Sensacional. Eu, nessa lista, depois até quero compartilhar com você, num dos livros que eu escrevi, eu tenho um capítulo que eu falo do líder 7.0, né? E daí, de novo, né? Essa é uma coisa do ser humano, né? Ao invés da gente somar para construir, a gente sempre está colocando uma pimenta, uma cutucada, né? Quando eu escrevi esse capítulo, as pessoas perguntaram: ah, mas por que você está escrevendo o líder 7.0 se o Kotler tem o marketing 5.0 ainda? Ah, mas a indústria está no 4.0. Daí eu brincava dizendo o seguinte: esse número cabalístico é meu, tá? E foi interessante que foi uma provocação justamente no período ali da pandemia, quando eu escrevi uma outra provocação chamada Mundo 6.0, que talvez case um pouquinho com esse momento que a gente vive, né? E dentro das capacidades e das habilidades de soft skill, eu coloquei muito a questão da humildade. Humildade para aprender, humildade para ensinar, humildade para colaborar, para co-criar, né? E em cima disso eu quero te fazer uma provocação para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, porque está bom demais, está muito rico, mas eu quero te trazer alguns temas, né? A primeira questão, para uma resposta super rápida, né? O que você vê como o maior desafio hoje em dia de RH e com a sua experiência na área, como executiva, como business partner, como pessoa de gestão que esteve em todas as pontas, né? Os maiores desafios e as suas dicas de solução. Perfeito. A gente tem falado muito da RH ocupar esse lugar estratégico. Só que esse lugar estratégico, ele demanda capacidade de estar ali e responsabilidade por aquilo que é feito. Então, acho que um papel chato para isso é que o RH se perceba, de fato, como agente transformador e alavancador do negócio. Entenda que o seu papel ali é participar da tomada de decisão, trazendo diversos insumos que eventualmente não foram pensados e provocar, de fato, a transformação. Para isso, a gente precisa conhecer do negócio, a gente precisa conhecer do nosso mercado, a gente precisa conhecer como está a nossa empresa, a nível de resultados financeiros, por exemplo, a nível de como estão as pessoas. Então, ocupar o lugar da estratégia é sentar ao lado de todos os demais líderes, fazendo bem o seu papel de conhecedor e responsável pelas ações e influenciar a tomada de decisão. Não necessariamente a tomada de decisão vai ser feita pelo RH, mas poder influenciar os líderes a olharem por diferentes perspectivas e Sensacional. tomarem decisões cada vez mais conscientes é o nosso papel. Para isso, se a gente não tiver a humildade de se colocar nesse local de influenciador e de auxiliar também as pessoas que estão ali, a gente não vai conseguir fazer isso bem. A gente vai tentar protagonizar, às vezes, papéis que não são nossos. Olha, você que está aí nos acompanhando, que é da área de gestão de pessoas, será que a gente está sendo influenciador? Será que nós estamos tendo a capacidade de provocar essas inquietações, né? E de gerar esses grandes resultados? Numa das nossas conversas, você falou sobre um termo que eu adorei, e até falei assim: eu preciso ver esse termo lá no seu capítulo, que é o caos
transformacional. O que que você chama de caos transformacional? Quando a gente faz um grande processo de mudança, que é uma transformação, a gente acaba vivendo o caos. Porque o caos ele nada mais é do que um monte de coisas acontecendo de forma que pode ser aleatória, onde a gente não está se achando. E é Uhum. natural que isso aconteça, porque por mais que nós planejemos um movimento de transformação, coisas não previstas acontecerão no meio do caminho. E a gente precisa conseguir lidar com naturalidade por esse tipo de cenário. Caos, na engenharia, ele é definido por um termo chamado entropia. A entropia acontece quando diversas moléculas estão ali, elas estão se debatendo sem uma organização lógica. E a entropia gera energia. Ou seja, quando a gente está no movimento de transformação, de caos transformacional, de entropia, a gente está gerando energia. Estamos gerando novas possibilidades, novas formas de fazer, novos aprendizados. Isso tudo é energia que vai transitando entre as pessoas e vai permeando e dando resultado para o negócio, quando a gente faz isso de forma consciente. Uma engenheira no RH, falando também de neurociência. Como que a gente traz as observações, os aprendizados, as provocações e as soluções da neurociência para dentro da companhia, sem entrar um pouco nem no apocalíptico, nem numa área mais filosófica demais, ou, enfim, como que a gente conecta esses pontos? O que que dá para aliar? Estou concluindo uma pós-graduação em neurociência e comportamento, é um assunto que eu sempre quis estudar, adiei por muito tempo, agora estou podendo viver essa experiência. Minha vontade de me formar neste tema é porque eu acho que a gente desenvolve muita coisa dentro de uma empresa, desenvolvemos diversas soluções, produtos e processos, e muitas vezes nós não pensamos em como que os cérebros que estão dentro daquela organização vão lidar com isso e vão potencializar esses processos. Então, se eu for pensar que a empresa é formada por pessoas e as pessoas têm estes cérebros, eu deveria entender, dentro dos meus produtos de recursos humanos ou dos serviços que eu estou prestando, como que eu posso pensar a melhor forma de atingir essas mentes e fazer com que essas mentes aproveitem cada vez melhor aquilo que eu estou fazendo. Então, ter um pouco de conhecimento neurocientífico ajuda bastante. E eu vou dar um exemplo só. Vários de nós, quando fazemos treinamentos, temos aquele momento de atividade prática. Então, estamos na sala de aula e, às vezes, o instrutor propõe uma atividade onde a gente precisa se levantar, se mexer, ou provoca perguntas em caráter pessoal para que a gente responda ali. Por que que ele faz isso? Porque o aprendizado, ele possui melhor fixação quando ele é atrelado a algum sentimento, alguma sensação. O nosso cérebro memoriza muito bem este tipo de situação, esse tipo de atingimento sentimental, por assim dizer. Então, muitas vezes, nós já nos pegamos pensando, cara, eu não me lembro exatamente o que aquela pessoa me falou, mas ela fez eu me sentir desta forma. O nosso cérebro memoriza melhor as sensações. Então, é por isso que quando a gente vai para a sala de aula fazer um treinamento, por exemplo, a gente provoca algumas outras sensações nas pessoas para apoiar a memorização do conteúdo. Muito bem, né? Então, essa soma da neurociência, que é um aprendizado novo, digamos assim, na área de recursos humanos, eu acho que ele se conecta, né, com outros saberes aí, mas ele traz uma evolução e uma agilidade, né? Ó, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria que você me ajudasse fazendo aí as suas considerações finais, as suas provocações, mas antes disso, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre inteligência artificial, juntamente com esse momento que nós vivemos, né? IA irreversível e inteligência humana, IH, super necessária nas nossas vidas e empresas, Vanessa. Perfeito. Inteligência artificial, ela veio para ficar de fato, e eu percebo ela evoluindo com muito mais velocidade do que outras tecnologias evoluíram até agora. E a gente não pode se furtar de aproveitar disso. A inteligência artificial, na minha opinião, não pode ser considerada só como, poxa, eu
perguntar para algum agente como eu posso fazer tal coisa, ou pedir para esse agente que corrija um texto que eu produzi ou um slide de PowerPoint. Esse agente, ele pode me responder e interagir comigo de maneira efetiva, de forma que eu tenha lá uma outra mente trabalhando comigo. Então, usar a inteligência artificial pode servir tanto para que eu aumente a produtividade de diversos processos que eu faço, agilizando métodos de pesquisa, por exemplo, mas também me trazendo perspectivas que eu não imaginei. Hoje em dia, existem empresas de tecnologia desenvolvendo agentes para cumprirem funções, headcounts, agentes dentro das organizações. E aí vem aquela pergunta também, né? Tá, mas como que esse agente vai interagir com as outras pessoas? Quais são os níveis de vieses que esse agente pode ter numa tomada de decisão? Esse agente pode ser líder de alguém? Então, Está essas tomando o lugar de um perguntas. humano. Tá tomando lugar de humano, mas que coisa, não é? Mas, cara, a gente vai descobrir isso. A única forma de descobrir é experimentando. E aí, preparar as nossas pessoas também para viverem essa realidade é muito importante. Então, desde, poxa, vamos capacitar as nossas pessoas para escreverem bons prompts, para que eles possam usar a inteligência artificial de maneira a agilizar o seu trabalho, mas vamos também preparar as pessoas para interagirem com a inteligência artificial, com esses agentes, que eu acredito que vão estar cada vez mais presentes na nossa realidade de dia a dia. Já que eles são treináveis, né? Especialmente que a gente tenha humanos definitivamente humanos, imputando cada vez mais ética nas relações com a inteligência artificial, com as máquinas, né? Que para mim o grande medo é que o nosso mau exemplo acabe em algum momento contaminando as máquinas, porque elas são treináveis, né? Elas respondem por enquanto aos nossos comandos. Então, o que é que nós estamos ensinando elas a comandar, a fazer aí no nosso dia a dia, né, Vanessa? Exato. E pautas como ética, presença de vieses, vão se tornar cada vez mais relevantes. Já estão na mesa de conversa essas pautas, mas à medida, e aí uma criança minha, à medida que nós vamos desenvolvendo essas soluções e nos familiarizando cada vez mais com a IA, esse tema ele vai vir mais recorrente, inclusive por aprendizados que vão acontecer através de falhas. De momentos onde a gente não treinou bem aquela inteligência artificial e ela teve um comportamento não adequado. Isso vai vir. E aí, nós, seres humanos que estamos ali conduzindo essa transformação, porque a inteligência artificial não se criou sozinha, ela foi Sim. criada por seres humanos. Nós temos responsabilidade efetiva nisso. As empresas têm, os RHs têm, os tomadores de decisão que estão indo por estas linhas de trabalho têm. E a gente precisa refletir o melhor da ética humana na inteligência artificial, para que ela venha a ser a melhor artificial que a gente possa ter. Muito bem. Suas considerações finais, já fez aí uma reflexão super bacana, super legal. Uma palavrinha final para que a gente diga tchau aos nossos convidados, às pessoas que estão acompanhando esse projeto de jornada estendida, né? A gente está fazendo um pouco disso, né? O velho e bom livro, que alguém vai dizer, olha, é uma mídia do passado, nesse nosso caso, ele está lá nas páginas físicas, está também nas plataformas, está nessa conversa estendida e, naturalmente, que vocês também vão encontrar pessoas como a Vanessa e tantos outros aí pelas redes sociais, porque tem um QR Code lá no seu livro onde você pode acessar o LinkedIn dos nossos convidados. Por favor, sua finalização, Vanessa. Perfeito. Eu queria falar tanto para os profissionais de RH que estão nos assistindo aqui, quanto para outros profissionais de outras áreas. Qual é o papel que você está fazendo na alavancagem e na transformação do seu negócio? É uma pergunta que acho que todos nós precisamos nos fazer e entender qual é o nível de protagonismo que a gente quer ter nessa transformação. E eu acho que todas as pessoas têm uma capacidade muito linda e bacana de contribuir efetivamente. E aí eu queria deixar como consideração final essa pergunta. Como que cada um de vocês está fazendo isso? Como que cada um de vocês está protagonizando uma vivência diferente ou aquilo que o negócio realmente precisa que seja feito e fazendo isso acontecer de fato? Muito bem, muito obrigado com essa provocação especial, né? O que que você está protagonizando? O que que eu estou protagonizando na minha carreira, na minha jornada e na minha vida? Com essa pergunta a gente encerra esse episódio e manda um abraço a todos. Tchau, gente. Até uma próxima oportunidade. Futuro do Trabalho. Patrocínio Chiefs Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.